E a gente vai ficar muito feliz. Efésios 3, 14. Efésios 3. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Família, ela tem também, no grego, ela tem outro sentido. Família está ligada à pátria. Eu quero estar trazendo uma palavra sobre o teu coração hoje sobre paternidade. Então se guarda aí. Família no grego está ligada à pátria. Uma derivação direta da palavra pater. Então, na verdade, quando nós falamos de família, nós também estamos ligando a pátria e automaticamente a paz. Amém? Quero ministrar sobre paz nessa noite. Nós estamos passando um momento muito difícil na sociedade, a qual nós percebemos, de uma forma muito discreta, nós terceirizamos muito, de uma forma até meio exagerada, a criação dos nossos filhos e até mesmo a obrigação do pai e do marido sobre uma esposa para diversos meios: escola, igreja, televisão. Não que seja ruim, a minha filha é muito barata, ela está falando, ela está contando até 10, tanto em português como em inglês, porque ela adora aventureira, você pode fazer. 1 ano e meio, gente do céu, tecnologia doida de vida. Então, bacana, mas a gente toma cuidado de estar sempre observando o que ela está assistindo, e cuidado de ter um tempo com ela, porque nós percebemos que são dias a qual Satanás está nos roubando em questão de família, gente, não dá para perder isso. Quando perdemos a essência da família, perdemos tudo, inclusive o nosso ministério. Se tem algo que eu tenho bem firmado no meu coração nesses dias, que vai chegar um dia que eu vou prestar conta com Deus por todos os atos na terra. Quem tem noção disso, diga amém. E quando Deus me chamar para prestar conta das minhas ovelhas, não adianta eu chegar, vou profetizar, amém? Glória, Senhor. Está vendo, Carlos? 3.000 vidas salvas. Bem cuidado, zelar aqui, tratar, viu? Pastorei bem, né, Deus? Se eu tiver em falha com a minha esposa, com as minhas 3 filhas, eu compro isso sério. E Deus fala assim: tá ok. E as duas premissas, como estão? Não, Senhor, está vendo a igreja? Olha quantos pastores, tá? Senhor, está vendo? Já consagrei 20 pastores, tá tremendo, Senhor. Eu corro o risco de Deus falar assim: eu estou te reprovando, porque das tuas premissas você deixou de lado. Então, essa consciência eu tenho no meu coração faz tempo. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Tem um que fala assim: nossa, pastor, você pega a gente meio duro, conversa com a minha filha para você ver. Se eu converso com você meio duro, a gente não anda. Porque ela anda é premissa. Amém? Não é premissa da Kairos, é premissa da minha vida. Quem entende isso? Senão a gente se perde, gente. Hoje a gente tem percebido alguns pastores está na hora de parar de viajar tanto, de pregar tanto. É bom, desde que estejam tendo tempo e estejam você se organizar para isso. Você prega, ensina, não conversa com isso. Deus já tem dado orientação para alguns pastores parar de pregar comigo. Para, presta atenção na tua casa, na tua família, porque Deus vai nos cobrar disso. Bom, vamos lá. Mas quando falamos de família, nós vamos ter que mexer com algo que significa pai. Toda família é composta por pai, mamãe e filhinho também. Então está dando sinal besteira para a gente, mas não funciona, tá? A palavra, biblicamente, família abençoada por Deus, é papai, mamãe e filhinho, né? Deus não criou Adão e Eva, né? Deus criou Adão e Eva. Por favor, essa cultura aí que Satanás tem colocado no meio da gente não funciona, não tem a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre papai, mamãe e filhos. Amém? Amém. Essa é a palavra, não dá para tirar. Enquanto debaixo dessa hierarquia, Deus tem os seus meios de trabalhar. Meu irmão, hoje o que está faltando no nosso meio é homem que entenda o que é ser homem. Falei. Porque a gente acha que a gente sabe o que é ser homem, não sabe. Temos que ser homem segundo o padrão de Deus.
E a Bíblia é muito clara com quem Deus vai prestar conta. Então, quando você chegar no céu, o marido, não mandei se casar também. Amém? Olha, quem não lê a Bíblia, ele perde algumas oportunidades. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu aconselho que todos sejam como eu, não casem. Porque ele sabia o que estava falando, né? Ele fazia parte do sinédrio, a sua esposa tinha largado dele por causa do cristianismo, porque era a lei judaica na época. Se alguém fosse para a seita do cristianismo, a esposa tinha ele largar. Então tinha sido abandonado com a esposa. Ele decidiu não casar mais, sabia profundamente que era um casamento, e falou assim: olha, se você ficar sozinho, você vai servir ao Senhor. Mas se você acha que você não vai aguentar e vai se abrasar e vai pegar, então casa. Aí a gente casa. E quando a gente casa, a gente acha que casa é só ir lá no civil, passar no matrimônio aqui na igreja, a bênção do pastor, no culto religioso, no casamento, cerimônia religiosa. E depois disso, glória a Deus, aleluia, a vida fica como era. Não, meu irmão, você casou, você instituiu uma família, e você é pai. Agora falando primeiro para os homens. Vocês têm obrigação com a sua família, e alguns queridos correm o risco de perder a salvação por ser mau pai. Porque como pai nós temos obrigação. Como pai, nós temos que prestar atenção à nossa esposa, ver se a gente está cuidando direito, para não entregar para Deus cheio de ruga, cheio de estresse, tentando judiar dela. Como pai, nós temos que tomar cuidado para ver se os nossos filhos eles estão debaixo de uma submissão da palavra, porque a gente tem mania de deixar tudo para a costa da mãe. E eu tenho que prestar atenção em algo na palavra esses dias. Sabe quem é a melhor pessoa para repreender o filho? O pai. É o pai. Esse negócio assim, mulher, dê um jeito nisso daqui. Esse negócio é uma cultura não antibíblica, viu? Porque o pai tem sobre ele uma autoridade de Deus, é delegada por Deus para ele. Esquece. Não, porque a mamãe. E eu vou falar uma coisa para você. Você já percebeu que a cultura brasileira isso aí? Os dias da mãe, ela tem um ênfase muito maior do que os pais. Sabe por quê? Porque nós cultuamos, ou melhor, aqueles que não entendem a palavra, não nós, ainda cultuam a padroeira. E na verdade tem que fazer uma festa que Deus faz e mudar a cultura. Porque pai é pai. E pela ausência dos pais no meio da igreja e da sociedade, a família tem perecido. Meu irmão, é muito legal hoje em dia, pela graça, nós temos a oportunidade de compartilhar e dividir nossas tarefas. Então hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade dos dois trabalhar, tanto pai e mãe, isso nos ajuda, sim ou não? Mas a obrigação de trabalhar é do pai. Isso é cultura bíblica, né? Porque não foi deixado na Bíblia que o pai tem que cuidar da esposa e entregar ela sem ruga, perfeita para Deus. Então o pai, o marido, quando casa, ele já tem que casar ciente sim. A obrigação da casa é minha. E a obrigação também de educar os filhos é também. Quem sabe fazer isso aí? Os judeus, eles estudam muito a palavra, na cultura do povo judeu. Normalmente, quando se reúne para disciplinar a casa, sabe quem vai disciplinar? Senta a esposa, senta filhos, e o pai assume a palavra, como eu estou fazendo agora, ó, escuta aqui. Só que para ser mais fácil para a gente, ele fala assim: vai falar com sua mãe. E todo mundo faz assim, percebeu? E a gente vai dando autoridade, ou ensinando o filho, que ele não deve respeitar a gente, meu querido. Se quer ver uma casa que vai bem, é uma casa que o filho respeita o pai. Vai bem. Primeiro que é bíblico, e segundo que você não está colocando na costa da tua esposa aquilo que não é dela. Você vai estar ajudando ela, né? Porque essa é a obrigação do pai. Agora, quando o pai não exerce a autoridade, logicamente, a mãe vai ter que exercer, porque senão o filho fica largado e o mundo exerce a autoridade sobre ele. Amém? Mas isso não significa que esse pai não vai ser cobrado. Então hoje eu vou te falar algo do pai nesse lugar.
Está na hora de vocês assumirem responsabilidade na casa de vocês. Ah, minha mulher é brava. É brava porque você não assume a autoridade. Por isso que é brava. Se você começar a assumir a autoridade na tua casa, a autoridade de Deus vem sobre a tua vida e ela vai olhar e falar assim: ah, mudou na vida desse banana. Porque eu estou olhando e estou tremendo. É melhor eu falar de boca. É que a gente não faz por merecer, e acontece isso mesmo. Quando você começa a ler a palavra, jejuar, orar e clamar pela tua família e falar: Senhor, me dê autoridade para levar minha família em submissão à tua palavra. Ah, querido, o respeito vem rapidinho. Amém? É que os pais não querem nada com nada, só quer assistir futebol. Amém? Os filhos, a mãe que eduque. Aí de vez em quando quer falar alto com a mulher. A autoridade está ligada a você estar alinhado com a palavra do Senhor. Diga para os pais presentes: quer que a tua mulher te respeite? Deixa ela ver que você se alinhou com Deus. Quer ver um erro nosso hoje? Faz muito tempo, inclusive. Quem já percebeu que o grupo de intercessão durante muitos anos, o forte do grupo de intercessão é as mulheres? Quem percebeu? Diga amém. Está errado. Sabe por que as mulheres? Porque o homem não pode orar. É as mulheres porque o homem não gosta de ler a Bíblia. Então está na hora de mudar esse assunto. Quando nós assumimos a nossa posição com Deus, Deus assume a posição dele com a gente. A autoridade é um meio de graça. Quem quer ter a autoridade antigamente? Submeta a palavra. Para você ser uma autoridade diante de Deus, você tem que estar ligado à palavra. Para ser uma autoridade de Deus. Se você quer que Deus atue na sua casa, você tem que estar ligado à palavra. Se você quer que se manifeste dentro da tua casa coisas do reino, você tem que estar ligado à palavra. Agora, se a nossa casa está uma bagunça, e vou falar pior, tem casa que nem a mulher que manda os filhos. Aí torta tudo, né? Ah, fica quieto, senão meu filho vai ficar bravo. Aí está tudo torto. Então, por causa dessa confusão, sabe o que tem acontecido? Satanás tem adotado nossos filhos. Porque quando não se tem um pai presente, Satanás adota. Tem adotado nossas crianças, tem adotado nossas esposas. Nós estamos perdendo terreno faz tempo. Eu não aceito que as estatísticas, elas ainda estão assim, não é coisa antiga, coisa de agora. 60% dos presos são filhos crentes. Quem sabe disso? Se você for evangelizar dentro de uma penitenciária, você se assusta. O nome é assim: Pedro, José, Mesaque, Sadraque. Gente, são filhos crentes. E alguns desses filhos de crentes, sabe por que estão lá? Porque se decepcionaram com os pais da casa. Falaram assim: o quê? Eu queria que alguém fosse comigo para fazer uma visita. Poucas vezes eu fui, mas eu fui uma, duas vezes no grupo de jovens da Manular. Mas o que mais me chamou a atenção foi eu ver o relato desse povo. Eu falei assim: eu não via Deus na minha casa. Quando ia para o culto, era uma belezinha, terninho, gravata. Quando eu chegava em casa, batia na minha mãe. Então, na verdade, eles se decepcionaram tanto com a igreja, e se esqueceram que Deus não é nada disso que eles estão vendo, que hoje dá trabalho para trazer esse jovem de volta para a presença do Senhor, por causa de pais irresponsáveis. Em João 14:2, Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós entendemos que Deus é pai, amém? E quando a palavra fala sobre casa na Bíblia, sempre está se referindo em primeiro lugar à família, depois do edifício. Amém? Então o que Deus quis falar? Na família do meu pai tem muita morada. Quem faz o pai da família? Não é do edifício. E a gente lê essa passagem e fala assim: olha que tremendo, deu um palácio, uma casa enorme, e lá tem meu quartinho lá. Você pensou? Meu quartinho.
Mas na verdade Deus está falando assim, que na casa do meu pai, na minha família, na família do meu pai, tem espaço para você. Tem muita morada. Então nós entendemos em primeira instância, para entender um pouquinho esse negócio de pai, que Deus é pai, amém? Porque Deus é pai, existem pais terrenos, sim ou não? Então o exemplo perfeito de pai é o próprio Deus. Como o exemplo perfeito de filho é o próprio Jesus Cristo, o exemplo perfeito de pai é o próprio Deus, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Quem já percebeu que o nosso pai, que é amoroso, que nos ama, muitas vezes repreende severamente o povo dele. Velho Testamento, Israel, né? O povo dele. Hoje, no Novo Testamento, a igreja, algumas vezes somos repreendidos. O nosso pai nos ama, está lá em Hebreus 12. O pai que ama repreende o filho, né? Então nós temos um exemplo, um padrão do pai. E nós percebemos hoje, conforme o tempo está passando, nós não sabemos ser pai na nossa casa, não sabemos ser pai na igreja. Porque você não sabe ser pai na casa, como é que vai ser pai na igreja? Amém? Esse negócio de ser um bom pastor e ser mau pai na casa não rola. Amém? Para mim ser um bom pai na minha casa, eu tenho que ser um bom pastor aqui, amém? Ou melhor, para mim ser um bom pastor, eu tenho um bom pai na casa, invertido, amém? Senão não rola. Não, eu sou um excelente pastor, mas um pai horroroso. Não rola, amém? Amém ou amém? Amém. Vamos lá. Vamos ver um exemplo de quem reconheceu que é uma autoridade. Lucas 7. Abra, por favor, vamos ler isso, quero ler. Esse é um exemplo bíblico de quem sabe o que é uma autoridade e o que uma autoridade pode fazer. Que legal, não veio de um salvo, veio do ímpio. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião dos amigos. Olha só, alguém que sabe que é ser uma autoridade, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porquanto também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo, esse vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Meu irmão, eu quero ensinar algo sobre essa passagem. Ele falou assim, ó: eu sou um homem sujeito à autoridade. Quem percebeu isso? Ele não falou: eu sou um homem de autoridade. Quem prestou atenção nessa palavra? Ele falou: eu sou um homem sujeito à autoridade. Sabe por que os soldados respeitavam o centurião? Porque quando olhavam para ele, olhavam para a lei romana, para todo o império romano. Porque ele era sujeito às leis romanas, ele tinha autoridade. Amém? Ele olhou para Jesus e falou assim: eu vejo que tu és sujeito à autoridade de Deus vivo. Eu sei que isso aqui é autoridade. Quem está me entendendo? Amém? Amém. Querido, como é que você quer que a pessoa te respeite se olha para você e você não é sujeito a Deus? A gente faz algumas orações engraçadas. Senhor, no nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me deu, eu repreendo agora. Vai dar uma coisinha próxima da mesa, agora. Meu querido, demônio nenhum vai te respeitar se você não for sujeito a uma autoridade. Jesus, no tempo que ele esteve presente na terra como homem, ele sempre se sujeitou ao Pai. Quem percebeu isso na palavra? Diga amém. Ele falava assim: eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer.
Eu só faço aquilo que meu pai me mandou fazer. Ele nunca falou dele mesmo como autoridade suprema, mas como alguém que está sujeito à autoridade do Pai. Amém? Se você não está sujeito à autoridade de Deus, você não tem autoridade nenhuma sobre a tua família. Se você, como pai, não está sujeito à palavra, se você não conhece a palavra, se você não tem vida com Deus, meu irmão, a tua família está descoberta. Eu tenho clamado por Deus, que Deus tenha misericórdia da tua família. Amém? Tá. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem é casado, diga amém. Amém. Da mesma forma, a mulher não tem autoridade se não estiver debaixo da autoridade do marido. Por que isso aqui? A gente tenta burlar as coisas, não dá. Amém? E é Bíblia. Quem crê na Bíblia? Diga amém. Amém. Quem crê nela toda, amém? Você não pode rasgar no fogo. E a palavra tem nos ensinado, dizendo assim como Deus, como Jesus é sujeito ao seu Pai, vós maridos se sujeitem a Jesus. Amém? Uma pessoa que baixa a autoridade, sim ou não? E vós, mulheres, se sujeitem aos seus maridos. E eu não estou falando agora em questão de intimidade particular com Deus, porque todos nós somos sacerdotes de Deus, sim ou não? Mas eu quero falar em questão de organização familiar. Estou querendo falar em questão de base de família. Está uma bagunça. É por isso que hoje tem muito casamento homossexual. Está uma bagunça. Meu irmão, toda vez que você faz algo sem autorização de Deus, marido, sem estar alinhado com Deus, você não tem autoridade nenhuma para o que você está fazendo. Mulher, toda vez que você faz algo sem a bênção do teu marido, você está descoberto, você está na roça. Tem pastor que é engraçadinho, sabe? Ele chega e fala assim: não, tem que ir lá levantar as minhas intercessoras, as minhas mulheres. Meu irmão, eu só tenho uma que já está trabalhando, né? Estou brincando, por ali mesmo. É brincadeira. Querido, uma das bases que Deus vem ensinando faz tempo: se o teu marido não te abençoou, você não tem autoridade nenhuma na igreja. A gente faz coisas fora da palavra, e é por isso que as coisas não dão certo. É claro que a gente ora, fala: Senhor, por favor, toca no coração do cabeção, para que Ele venha me liberar e me abençoar. Quando estamos debaixo da bênção dos nossos, as mulheres estão debaixo da bênção dos seus maridos, elas têm autoridade para representar o marido que está representando Jesus. Quando nós estamos em rebeldia, no caso mulheres, com os maridos, elas não têm autoridade nenhuma no reino para entrar em guerra nenhuma. É por isso que a Bíblia nos aconselha a tomar cuidado quando você vai casar. Quando casa com uma pessoa bem íntima, tem que orar para se converter, né? Ou orar para que ele seja branco também, para que ele fale assim: muito bom, mas você vai, abençoa e ora também, né? Mas quando a pessoa começa a falar assim: não vai, não vai. Antes do Manuel se converter ao Senhor Jesus Cristo, ali ele chegou para mim, a gente se lembra disso. Eu falei: pastor, eu vou enfeitar meu marido. Eu falei: por quê? Não, porque ele não me deixa na igreja. Eu falei: e o que é de igreja? Ele falou: só um dia na semana. Eu falei: então é o seguinte, a tua bênção está só um dia na semana, só vem um dia na semana. Tinha alguns pastores já falaram: você lembra disso? Eu falei: não, vou morar, eu perdi isso. Tem coisa maligna. O Manuel está aqui hoje, amém, glória a Deus. Aí ela começou a vir um dia na semana. Eu falei: se eu não aguento, eu falo. Na verdade, ela deve ser: enche a boca de água. E a hora que a vontade de xingar passar, você for água. Se não passar, fica com a boca cheia de água, né? Você ficava quieto, pastor. Chegava ficar quente de água. E o tempo passou. E o Manuel começou a ver mudança, assim, não. E graças a Deus o Manuel está aqui hoje, amém? Amém. E hoje a gente tem mais autoridade do que tinha, amém? Amém. Antigamente não estava sozinho, sim não. Agora tem Manuel. E olha o tamanho da criança. Amém? Então é uma autoridade maior na vida dela no casamento. Porque se sujeitou
respeitou uma autoridade. Gente, não adianta por a regra. Se eu sou um pastor mais doidão, eu digo, não, vou perder meu obreiro, misericórdia. Não, eu preciso de você no culto. Então fica na casa. Eu vou morar, né? E aí, comprei a briga, né? Com o pai ministerial, então, achei o coração, pai, trata do cabeção. Desculpa isso. E aí as coisas foram acontecendo e o Manuel está aí. Amém? Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem estou tentando ensinar? Essa noite tentando colocar você nos trilhos. Amém. Porque está uma bagunça. O que eu vejo de gente chegar e falar assim, eu não me submeto a ninguém, você não tem autoridade nenhuma, então. Então, por favor, não ore por mim, porque essa oração não vale nada. Não, porque eu sou eu. Jacaré é um bicho, né? Veja a pelinha antiga. Não, eu sou assim mesmo. É, tá bom. Mulher que não se submete ao seu marido não tem autoridade nenhuma. Da mesma forma que o marido que não se submete a Jesus não tem autoridade nenhuma. Mas pastor, e agora que a casa não bagunça, você quer na cabeça? Não, Deus vai tratar com esse abençoado que você casou. E se ele não se alinhar com Deus, as consequências serão sérias, porque Deus não é responsável. Mas Deus só começa a tratar o marido quando a mulher fecha a boca. Porque Deus não trabalha de forma que o mundo trabalha, né? O mundo ensina a gente a ser rebelde. Uma vez a minha menina chegou em casa e falou assim, ei, porque meu professor fez isso, fez aquilo, levou um sabão. Mas se ela falou isso, que alguma coisa você fez. E ela é uma autoridade na tua vida, respeita ela, menina. Porque eu fui em algumas reuniões de pais e eu fiquei envergonhado com os pais. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Os pais brigando com a professora, é porque é minha menina. Quem já viu isso? Já viu, né, irmão? Mãe, fica doido. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Gente, e aí quer que os filhos tenham autoridade com a mãe na casa. E normalmente, se você for fuçar tudo, sabe quem errou? As crianças. Porque é uma autoridade. Aí quem não respeita a autoridade da escola, você vai crescer e vai achar que pode peitar a guarda. Vai preso. Hierarquias quebradas, cadeias hierárquicas são quebradas. Meu querido, já é uma base já. A minha esposa ela pode estar certa em algumas coisas. Quando eu pego para conversar com minhas filhas, ela sai perto. Depois, se eu der mancada, algumas vezes ela chegou com planos, pesou a mão. Mas você está certo, amor, eu pedi desculpa. E tem outro detalhe. A Luana sabe o que eu estou falando, é legal pregar com a filha dele, dá uma mentira, né? Lu, algumas vezes eu já não te pedi desculpa quando eu errei. Não é feio pedir desculpa, né? Tem hora que eu perdi a cabeça e falei que não devia. E a Simone chegou e falou assim, João, você é bom. Mas ela não falou nada na hora. Ela falou depois, né? Se fala depois, eu estava contigo junto. Na hora, tá vendo? Porque a autoridade é assim, né? Senão, lascou. Aí, desculpa as duas, dá mais trabalho. Passou aquele momento, cheguei para o outro e falei, desculpa, que o pai errou. Porque não é feio pedir desculpa, amém? Não é feio. Pai tem que pedir desculpa a filho, porque não. A Bíblia fala assim, pai, não irás do seu filho, amém? Quando você errou, pede desculpa. Só me conta se está certo. Está certo, você está certo. Você está debaixo da autoridade. Se nós não agimos assim, nós vamos perder nossos filhos. A gente vai perder nosso casamento. Quanto casamento são desfeitos nesses dias por malcriação do filho? Falei. A maioria dos casamentos que nós estamos fazendo hoje é porque os pais não ensinaram as filhinhas a ser mulher. Ou os filhinhos a ser homem. Se está um casamento novo, ela não está perdendo, posso falar, não falar o nome também. Aí eu dei muita risada, cara. Ela casou novo e o rapaz tinha um nome muito bom. Um rapaz de ouro. Eu falei, fica que é esse rapaz que você ganhou uma loteria, você faz muito bom. Mas por ser novinho,
e nunca teve dificuldade nenhuma com a casa, o mensuado chegou um dia que começou a pagar a conta, lógico que em casa paga a conta, né? Ninguém sabe disso. Aí começou a pagar a conta, falou assim que ele não precisava, porque ele acostumado a trabalhar no tempão, e ele pegou e começou a chorar, falei, não aguento, muita conta. E a gente poupa demais, aí acaba estragando aquele ajudar. De vez em quando a gente fala assim, olha, é o seguinte, você vai sair, tá? Metade você paga, metade eu pago. Mesmo que você tem dinheiro, tá? Ele aprendeu que custa. Principalmente o homem, gente. Ainda bem que ele tem madura, está segurando o casamento. Porque se é outro, ele tem que fazer, vou largar essa semana. Amém? E a mesma forma as meninas. A gente acha que o tempo mudou, a gente não sabe com quem ela vai casar, né? Pode casar com um cara compreensivo, ou pode casar com um cara mais exigente, se não. Tem marido que faz cheiro no móvel, mas assim, não é meu estilo, né? E aí esse caso com o pessoal desse? E não sabe nem lavar a louça. Dá trabalho, né? E pior, vai reclamar que o marido está certo. E não adianta ele reclamar para Deus, né? A mãe piorou. E aí é outra situação, tá? Depois que casou, a autoridade sobre a mulher é o marido, né? Não é mais papai e mamãe, né? Lascou. Então não adianta chegar e falar, pai, mãe. Deus vai falar assim, não são mais autoridade na tua vida, querido. Você tem que honrar, você tem que respeitar. Mas você não tem mais que se submeter a eles mais. E a gente está vendo um caos. Quem já percebeu que nenhum casamento consegue ficar em pé nesses dias? Você gosta de barulho? Quantos casamentos desfeitos, gente? Quantos? Principalmente na igreja. Quem já percebeu isso aí? Eu vi no ministério e na época eu me assustei do tamanho do número de casamentos sendo destruídos. Casamento de 5, 6, 10 anos. E eu comecei a perceber que a culpa é nossa mesmo. Porque alguns fez laço com Satanás antes de casar, que a Bíblia não manda a gente ter relação no casamento também. Relação só depois, né? Quando a gente tem relação antes do casamento, faz pacto com bombagira, o demônio cobra o sangue que tem na mão. Mas isso aí é outro ensinamento, é outra pregação. Vamos deixar para lá. E algumas vezes nós percebemos que é falta o pastor chegar e começar a ministrar e falar assim, queridos, a igreja só vai ter autoridade de verdade no reino quando os casamentos estiverem alinhados. Porque a igreja não é composta por famílias? Sim ou não? Gente, eu sou doido para ter uma igreja poderosa. Sabe quando eu vou ter uma igreja poderosa? Quando eu chegar para cada marido e falei, ei pastor, como você está bem? Oh, glória a Deus. E como é que está a tua ovelha? Tremendo, pastor. Estou lá ministrando, discipulando. Elas estão bênçãos, pastor. Gente, quando os maridos começarem a ter responsabilidade, largar a mão desse covarde e assumir sua responsabilidade no reino e crescer como homem de Deus e falar, minha família é responsabilidade minha, porque eu casei. A minha mulher eu discipulo, as minhas filhas eu discipulo. Gente, vai ser fácil os pastores. Agora, como o marido não toma posição, algumas vezes as mulheres começam a tomar. Amém? Elas tomam posição temporária até o marido se posicionar. Mas isso não é um plano de Deus. Isso não é a visão perfeita. Porque as coisas começam a virar uma bagunça. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Não sei que é palavra difícil, mas quem está me entendendo, diga amém. Gente, estou ministrando sobre família hoje, amém? E sobre paternidade. Eu gosto de trabalhar com paternidade. Eu tenho uma visão que vocês são meus filhos ministeriais, não apenas minhas ovelhas, amém? Porque daí pesa mais no ombro, amém? O filho tem que ficar, a gente se preocupa, a gente ora, a gente tem que ensinar, a gente tem que discipular, a gente tem que dar uma linha. Porque eu não quero ver você sofrer. Eu não quero ver ninguém sofrer. Se é uma coisa que eu aprendi, eu não tenho ovelha nenhuma. Eu, na verdade, eu sou um bom pastor e você é a vida inteira. O verdadeiro pastor é Cristo, amém?